Vamos prosseguir com explicações do Rav Shneur Zalman do Alter Rebbe a respeito do significado místico da Tefilá, da nossa oração, o objetivo espiritual das rezas, o alcance das nossas preces, conforme ele tem nos explicado. E para continuar com esse assunto, nós vamos agora estudar mais um Ma'amar, um discurso racídico clássico do Alter Rebbe, que se encontra na sua obra Likutei Torá, que é um compêndio, uma seleção de diversos, de centenas de discursos racídicos, dentre os milhares de discursos que ele pronunciou na sua vida. E esse discurso racídico que nós vamos abordar em seguida, ele acaba sendo muito significativo e especial para nós. Todos são, mas esse em especial, ele além de abordar as questões místicas ou até significados profundos, existenciais da nossa vida, nossa existência, mais do que isso, ele vai entrar também, através do conceito da tefilá, da oração, como que en passant, mas de uma forma especial, ele vai abordar também a questão do mal que existe no mundo, ou porquê dos sofrimentos, porque o justo sofre, etc. Algumas questões filosóficas, existenciais e de ordem prática na nossa vida, que são muito relevantes, muito significativas. Então, tudo isso e mais nós vamos ver na sequência desse ensaio, nos ensinamentos do Alter Rebbe. Então, esse Ma'amar, esse discurso, ele elaborou sobre um versículo bíblico, uma passagem na Torá que nos conta Vayas Moshe Nechash Nechoshet, Vaisimeu Alanes. A Torá nos conta uma passagem no livro de Números, capítulo 21, onde lá se conta de uma das diversas recaídas que o povo de Israel teve na jornada de 40 anos no deserto. Houveram lá questionamentos contra Moshe, contestações, rebeliões, houve de tudo. E numa dessas ocasiões, quando o povo estava, por assim dizer, resmungando, queixoso, reclamando, para não dizer de Deus e do mundo, eles não reclamavam diretamente de Deus, mas contestavam Moshe, e de forma indireta isso significava também se queixar da situação porque Moshe obedecia às ordens de Deus, então eles estavam, em outras palavras, se queixando dos desígnios divinos. E, em consequência desse questionamento, dessa contestação, dessa rebelião, a Torá nos conta que eles são, em pleno deserto, atacados por cobras e serpentes, por escorpiões que começam a ferir e até matar membros do povo. E então começa um desespero e pedem para Moshe interceder para que cesse essa mortandade. Moshe recorre a Deus, reza a Deus e pergunta a Deus o que fazer, e ordenado por Deus, qual a providência que ele toma, nos conta a Torá, Vayas Moshe Nechash Nechoshet. Ele faz uma cobra de bronze, cobre de bronze, Vaisimeu Alanes, e coloca isso sobre um mastro. Inclusive isso mais tarde iria se tornar o símbolo dos médicos, né? O que representa a medicina, a cobra em torno de um mastro. Então isso é retirado, para quem não sabia, isso é retirado da Torá no livro de Números, capítulo 21. Como Rashi explica no lugar, Moshe não foi ordenado que essa cobra fosse de bronze, de nechoshet em hebraico, mas aqui ele utilizou-se de um jogo de palavras, já que o termo cobra ou serpente em hebraico é nachash. Então, seguindo a mesma raiz etimológica, Deus falou para ele, faça a imagem de uma cobra num mastro. Então ele resolveu fazer isso de bronze, já que a palavra bronze em hebraico é nechoshet, da mesma raiz que a palavra nachash. De qualquer maneira, a Torá nos conta então como Moshe faz isso, coloca essa cobra de bronze no topo de um mastro erguido no meio do acampamento judaico,
E a Torá prossegue e nos conta que a partir daquele momento, se uma pessoa tinha sido picada por uma serpente, então ele olhava para cima, contemplava aquela cobra de cobre. Interessante que em português isso também bate, não é? Assim, em hebraico é a mesma raiz, nechash, nechoshet, em português também a cobra de cobre. Então, a pessoa que foi picada por uma serpente, por uma cobra, ela encarava, levantava sua cabeça, erguia o seu olhar para cima, encarava a cobra de cobre em cima do mastro, e assim ela se curava e sobrevivia. Isso é o que diz o versículo bíblico que nos conta a Torá. Na Torá oral, ou seja, no Talmud, nós encontramos numa Mishnah, no Tratado de Rosh Hashanah, isso já nas palavras do Alter Rebbe, na exposição do Rav Shneur Zalman, Itaba Mishnah, a Mishnah comenta sobre isso. Trazem dos nossos sábios do Talmud, será que essa cobra de cobre tinha poderes milagrosos? Será que se a pessoa olhava para ela, ela se curava, e se deixasse de olhar não iria se curar? Quer dizer, em outras palavras, será que a cobra, essa cobra de cobre, que ela matava ou ela dava vida? Isso não faz sentido. Então, qual o significado de tudo isso? Dizem os sábios no Talmud. Ela bisman she'Israel mistaklim klapei mala. Na verdade, o significado aqui é o seguinte: quando os Yehudim, quando o povo de Israel erguia os seus olhos para cima, ou seja, lembrava-se de Deus, lembrava-se do Pai Celestial, se conscientizavam da divindade superior, e subordinavam o seu coração, ou seus corações, para a vontade do Pai Celestial, então eles de fato obtinham cura. Então, em outras palavras, de acordo com o Talmud, essa história da cobra de cobre no topo de um mastro, no centro do acampamento, na realidade tudo isso era um caminho de conduzir os judeus a recobrar a consciência do poder divino, a fazer com que eles, olhando para cima, se lembrem do Pai Celestial, subordinem o seu coração para a vontade de Deus e assim mereçam a cura. Em outras palavras, é isso o que nos explica o Talmud na Mishnah. Sobre isso, porém, pergunta o Alter Rebbe, Vekashe lama lele nachash klal. Se o objetivo era levar ou reconduzir os judeus a uma conscientização da divindade, do poder divino, etc., para que nós precisamos de uma cobra? De uma cobra de cobre ou de outro metal, de outro material? Ela, Vehayim Nashach Anachash, Istakel Klapemal, a Torá poderia ter dito, a ordem divina para Moshe poderia ter vindo dessa forma, que se dissesse, sabe o que? Diga aos judeus, se uma pessoa for picada por uma serpente, que ele olhe para cima, que ele se lembre de Deus, subordine o seu coração, e assim ele merecerá a cura. Se nós falamos que todo o objetivo dessa cobra de cobre e o fato dela ser colocada no topo de um mastro no meio do acampamento era apenas para despertar e motivar os judeus a erguerem os seus olhos para as alturas e assim subordinarem seus corações a Deus, então por que nós dissemos, por que é necessário tudo isso? O mastro, a cobra, por que não dizer apenas, olhem para cima, lembrem-se de Deus, né? Subordinem a sua vontade a de Deus, por que era necessário tudo isso? Essa é uma pergunta que ele lança no início, como é tradicional em discursos racídicos, não fiquem presos à pergunta, muitas vezes a pergunta só é respondida no final de todo o ensaio, mas é uma forma de abertura, de abrir o assunto, né, e desencadear a discussão e análise dos temas. De qualquer forma, prossegue o Alter Rebbe e nos diz, Ve'od mau estaklut klapei mala. Na realidade,
o que significa esse erguer os olhos para cima. Erguer a cabeça, levantar os olhos, olhar para as alturas celestiais. Nós sabemos de uma outra passagem talmúdica, Halomevuar Benyan Tfilah, a respeito da oração, Sheiu Einav Lemata Velibo Lemala. Qual é a forma adequada, qual a postura ideal e correta da pessoa na hora da oração? Dizem os nossos sábios no Talmud que os seus olhos estejam voltados para baixo e o seu coração voltado para cima. Em outras palavras, nessa segunda passagem do Talmud, no outro tratado, Yevamot, os sábios lá dizem que na hora da reza é importante erguer o coração, que o coração da pessoa esteja voltado para cima, que o coração da pessoa se desvincule, não esteja preso aos assuntos terrestres, materiais, mas que naquela hora a pessoa se concentre, se eleve de tal forma que o seu coração volte-se para cima. Porém, que os seus olhos estejam voltados para baixo, até numa postura de humildade e de modéstia, que a pessoa sinta o quanto ela é insignificante diante de Deus, do Criador, perante quem ela está se apresentando. De qualquer forma, os sábios dizem, o coração tem que estar voltado para cima, mas os olhos devem estar voltados para baixo. Em geral, uma pessoa altiva, até o símbolo da arrogância, do orgulho, da altivez, estar com a cabeça assim erguida por demais, com os olhos lá para cima, olhando para todo mundo de cima para baixo. Mas aqui, por isso se enfatiza, dizem os nossos sábios, que na hora da reza, a pessoa tem que estar com os olhos para baixo, como cabisbaixa, com sinal de humildade, sabendo que ela está diante de Deus. Então isso ele nos diz, parece contraditório com essa ideia que encontramos aqui nessa passagem da Torá, conforme interpretada pelos nossos sábios, que a forma de obter a cura era desviando o olhar para cima. Então, nós vimos que está certo que o coração da pessoa deve estar voltado para cima, mas como isso combina com essa outra explicação, citação dos nossos sábios, que os olhos estejam para baixo. E então essas são perguntas de abertura desse discurso racídico, como nós dissemos. Vamos, entre aspas, congelar essas perguntas. Vamos nos lembrar delas, mas elas só servem de abertura e introdução para os assuntos principais na estrutura desse discurso racídico, que versam sobre a tefilá, sobre a oração, mas a partir da oração ele vai chegar também na missão da nossa alma, o motivo da nossa alma ter descido para esse mundo físico e terrestre. Como nós dissemos por tabela, ele vai entrar também no assunto do mal existente nesse mundo, ou dos sofrimentos que acontecem aqui nesse universo. O Leavinze, então, para entender o significado disso que nós acabamos de expor, as questões que acabamos de lançar, Nagdim lachkor beinyan yeridat haneshama ba'olam hazeh. Diz o Alter Rebbe, isso é um tema recorrente e clássico na Hassidut, especialmente nos discursos hassídicos do Alter Rebbe. Nós vamos trazer como introdução uma análise sobre o motivo da descida da nossa alma, da alma sagrada, para esse mundo. A alma sagrada, ela é uma partícula da própria divindade, ela é originada na própria essência divina, e de lá ela se desprende para vir num plano completamente abstrato, espiritual, sagrado e elevado. Lá ela se encontrava antes de se incorporar, de lá ela desce para esse mundo terrestre material, se incorporando num corpo físico junto com uma alma animal. Então ele nos diz, é necessário entender o motivo e a razão de ser dessa descida, desse descenso. Isso é uma pergunta que se repete em diversos discursos racídicos. Em outras palavras, até entender o que estamos fazendo aqui, qual a missão da nossa alma, qual a missão da nossa vida, uma vez que essa descida para a alma divina espiritual se constitui numa descida aguda, praticamente numa queda, não é? Uma descida tão intensa. Ela estava num paraíso celestial, num habitat totalmente espiritual e sagrado,
e ela desce e é colocada aqui nesse nosso mundo físico terrestre materialista. Essa é uma descida tremenda em termos espirituais, em comparação ao nível que ela se encontrava antes de vir para cá.